Capítulo 7. Bíblia, o livro mais perigoso de todas as épocas. Em anos recentes, diversos livros, artigos e documentários foram espalhados ao redor do mundo, tentando demonstrar quão imatura e infantil é a crença de quem leva a sério a Bíblia Sagrada. Há aqueles que atacam o conteúdo histórico da Bíblia, como os arqueólogos e historiadores minimalistas, entre os quais está Israel Fingerstein, de Tel Aviv University, enquanto outros tentam demonstrar que os textos sagrados, fruto de cópias e mais cópias, está longe de ser confiável. Essa é a opinião do acadêmico norte-americano Bart Ehrman, da University of North Carolina, nos Estados Unidos. Será que estamos diante de mais um livro sagrado como o Bhagavad Gita dos hindus? Ou Quran, também conhecido como Alcorão dos muçulmanos? Vejamos para onde as evidências nos levam. Como a Bíblia chegou até nós? Para os cristãos mais conservadores, a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, por aproximadamente 40 pessoas. Os primeiros livros foram supostamente escritos por Moisés, por volta do ano 1400 a.C., enquanto os escritos dos apóstolos podem ser datados do fim do primeiro século depois de Cristo. Como se vê, as escrituras não caíram prontas do céu. Longe de terem sido escritas em português, os 39 livros do Antigo Testamento foram redigidos em hebraico, com algumas porções de aramaico. Os 27 do Novo Testamento foram escritos em um dialeto grego, conhecido como koiné, que significa comum. Não é preciso ser nenhum tradutor juramentado para entender que traduzir o idioma, principalmente o antigo, nem sempre é fácil. É esse o motivo de existirem tantas versões bíblicas. O trabalho de um comitê responsável por uma versão de texto bíblico consiste em se basear nos melhores manuscritos disponíveis e transpor as barreiras sintáticas e linguísticas para qualquer idioma moderno. Antigo Testamento. Muito já foi dito a respeito do manuscrito do Mar Morto, mas nunca é demais destacar a importância deles. Até meados de 1947, o manuscrito mais antigo disponível, no qual era baseado toda a tradução do Antigo Testamento, datava de algo em torno de 900 d.C. Havia um lapso quase intransponível entre os originais perdidos e a única cópia disponível dos acadêmicos. É bem no meio deste vasto e largo abismo que surge o famoso manuscrito do Mar Morto, descobertos acidentalmente em 1947 por um pastor de cabras na região do Mar Morto, na Jordânia. Os manuscritos ali encontrados foram datados com segurança entre 2.500 a.C. até por volta de 700 d.C. Cópias de todos os livros do Antigo Testamento foram encontrados, com exceção do livro de Esther, que muito provavelmente era conhecido pelos essênios, os prováveis moradores da comunidade que produziu os documentos, como evidenciado em alguns manuscritos de comentários deste livro. Após mais de 60 anos de pesquisa de eruditos como David Noel Friedemann, James Charles Ward, Roland de Vals e muitos outros, pode-se afirmar com precisão que o Antigo Testamento de 200 a.C. é essencialmente o mesmo
de que dispomos hoje. É evidente que algumas mudanças ocorrem com o passar dos séculos, mas eles são sempre periféricos e jamais afetam a mensagem central do livro. Novo Testamento. Em relação aos manuscritos do Novo Testamento, há uma infinidade deles. Somente em grego são em torno de 5.500. Em outras línguas como latim, armênico, etíope, copto e etc. O número é superior a 20.000 cópias de vários séculos estão à disposição de qualquer crítico textual. O especialista responsável por estudar os documentos antigos, demonstrando assim a integridade do texto do Novo Testamento. O que dizer das acusações de Ehrman, por exemplo? Um proeminente acadêmico como ele não saberia de algo tão básico? Ehrman e a falácia são íntimos. Falácia significa dizer uma mentira falando a verdade. E isso esse acadêmico tem feito muito bem. Afirma que existem muitos erros entre os manuscritos do Novo Testamento e o número de palavras desde Mateus até Apocalipse. É uma afirmação, no mínimo, irresponsável. Que tipos de erros são esses? Apenas um exemplo. O texto de Gálatas 4:28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Alguns manuscritos traduzem em lugar de vós o pronome nós. Motivo, o pronome nós, eméis e vós, e eméis são muito parecidos. Esse tipo de erro era comum entre os copistas, principalmente os míopes. Outras diferenças não passam de erros gramaticais, que nem sequer fazem diferença em português. Bruce Metzger não somente foi a maior autoridade em manuscritos do Novo Testamento, mas também foi um dos responsáveis pelo treinamento de Ehrman em manuscritos do Novo Testamento. Quando lecionava no Princeton Theology Seminar, nos Estados Unidos, as pesquisas de Metzger confirmam que 99,5% dos textos do Novo Testamento de que dispomos hoje são idênticos àquele que foi produzido pelos autores originais. Dizer que o texto de uma obra jamais foi alterado não significa afirmar que seus personagens, lugares e histórias são verdadeiros. No próximo estudo examinaremos a evidência a favor ou contra a história da Bíblia.